A primeira conferência da 16ª Jornada reuniu um escritor de guardanapos, um quadrinista, um ilustrador e um jornalista literário da televisão para debater literatura e imagem. A jornada, historicamente, é palco para as mais diversas manifestações e contestações. A primeira conferência da Jornada Nacional de Literatura trouxe a leitura de uma carta endereçada ao jornalista e escritor Felipe Pena, um dos mediadores convidados para coordenar os debates principais, junto da poeta e letrista Alice Ruiz e do poeta e professor universitário Augusto Massi. O conteúdo, nas vozes dos escritores, transmite a reivindicação da classe representativa dos professores estaduais do Rio Grande do Sul, que estão em greve há quase um mês, por causa de um impasse com o governo do estado. Traz prejuízo para toda a sociedade, pois como poderíamos esperar que os estudantes tenham uma boa aula se nas salas de aula há professores desmotivados? E foi também para pensar o potencial plural da literatura enquanto texto e imagem para além do real que 2.500 pessoas lotaram o espaço Suassuna para acompanhar os convidados da primeira noite de conferências. Nascido no centro-norte da África, Pedro Gabriel, autor do livro Eu Me Chamo Antônio, trouxe a perspectiva de um escritor que, por ter uma mãe de origem brasileira, veio aos 12 anos morar no Brasil. Seu trabalho literário é formado por frases e desenhos rabiscados em guardanapos. São cerca de 2.500 que foram escritos em um bar no Rio de Janeiro. Ele não se intitula poeta e nem ilustrador, mas um desenhador de palavras. O trabalho se popularizou na internet. Eu acho que o meu verso não seria o mesmo se ele fosse só digitado. Ele desenhado no guardanapo, ele ganha uma força muito maior. Então eu digo que eu sou um desenhador de palavras porque é o que eu faço. Eu não me sinto poeta e não me sinto ilustrador 100% nesse momento. Eu acho que eu sou esse... E depois eu descobri que tem um autor que eu gosto muito, chamado Mia Couto, que é de... Nossa, eu sou fãzaço dele. E ele fez um texto, eu acho, desenhador de palavras. Então eu falei, opa... Então, eu guardei, roubei para mim esse termo. Rafael Coutinho, filho da cartunista Laerte, é quadrinista, editor e artista plástico. Cresceu em São Paulo, no ambiente onde quadrinhos, política e arte sempre foram assuntos do cotidiano familiar. Também com grande vocação narrativa, Coutinho explora o universo do romance gráfico, desenvolve desenhos para cinema, propõe criações coletivas, reforçando a cultura literária dentro dos quadrinhos. É autor de livros como Mensur, Cachalote, em parceria com Daniel Galera, O Beijo Adolescente 1, 2 e 3, entre muitas outras obras. Sua maior preocupação foi buscar o entendimento da formação do artista. Mas digo isso tudo porque, na verdade, o fato de ter crescido num ambiente de quadrinho, de questionamento político e de arte, me fez entender que era 90% trabalho, muito trabalho. Então decidir fazer arte e estudar arte para mim foi mais difícil do que encarar o legado do meu pai. Um homem da comunicação que faz literatura. Esse é Zeca Camargo, jornalista por vocação e publicitário de formação. Zeca descreve a sua produção literária da mesma forma que descreve sua produção jornalística, com muita observação. Ler e escrever são necessidades para alguém que a todo momento se sente provocado, seja pela produção de contos, de biografias, de textos de televisão. Partir de uma base de observação justamente, mas você aumenta uma história, não no sentido de distorcê-la, de transformá-la numa coisa que ela não é, mas você engrandece ela quando você acrescenta então um toquezinho literário. O próprio exercício de fazer a reportagem, de escrever sempre, de cativar as pessoas que a gente quer que leia, que te ouça, que te escuta, que te assista, esse é o exercício de poder explorar essas palavras para que isso mexa com as imagens que você quer contar. Então você tem que ter, como escritor, como repórter, um equilíbrio ali, uma habilidade de achar esse equilíbrio, que esse aqui é o desafio. Vamos lá.
Roger Mello, ilustrador, escritor, diretor de teatro, considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil e vencedor de 10 prêmios Jabutis, com reconhecimento na China, é autor de livros genuínos, entre eles W, que levou 9 anos para ser escrito. Um livro complexo e poético, sem ilustrações, que conta a história de um cartógrafo copista, obcecado por mapas. Roger destaca a importância de percebermos o livro como algo híbrido, de múltiplas possibilidades, e nos ajuda a pensar a literatura não como algo supremo, maior, inalcançável, mas como algo que precisa estar ao alcance de todos. O primeiro Códice, que é um livro etrusco, um livro dourado, que falava sobre mortes e rituais e tal, era um livro desenhado. Então, na verdade, a gênese do livro é um livro ilustrado, né? E o quadrinho, ele tá nisso tudo, né? A literatura também tem que deixar de ser um gênero maior, se é o caso, para ser um gênero mais acessível. É claro que, estou brincando, né? A ilustração, ela é a própria origem do livro. A primeira coisa que se fez no mundo foi ilustrar, mas as artes, elas não podem ficar na estante. Elas não devem ser consideradas gêneros maiores. Elas devem ser considerados gêneros cotidianos, gêneros presentes na vida das pessoas.